Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Eu falei pra vocês que eu ia aparecer aqui, gente, nem que seja no último dia do ano, mas eu apareci, né? Falei pra vocês que ia aparecer antes do ano acabar, tá bom? Pra quem não viu, né, o meu post, eu coloquei no aqui no YouTube, né, num post, que eu estava trabalhando muito, gente, por isso que eu não conseguia aparecer aqui. Eu estava trabalhando em 2 empregos, gente, estava que nem o Júlio, estava trabalhando muito pra caramba, então eu não consegui estar trazendo o vídeo aqui pra vocês. Então foi por conta disso que eu não consegui dar uma aparecida aqui, mas eu falei pra vocês que eu ia aparecer aqui antes do ano acabar, no último vídeo do ano, tá certo? Então, assim, gente, eh deixa eu já começar ao assunto do vídeo, né, eu vou estar trazendo sobre metas, né, é um vídeo mais reflexível, né, de reflexão, falar sobre metas, né, algumas coisas que Deus me mostrou durante esse ano, que eu queria passar um pouco para vocês. Talvez, gente, eu não sei, mas talvez o vídeo possa ficar grande, porque eu tô gravando em outra câmera, não tô gravando com o aplicativo que geralmente eu uso, porque o aplicativo tá deixando escuro, então eu não tô conseguindo gravar, então eu tô gravando pela câmera normal do celular. Às vezes acontece de eles encerrar o vídeo do nada e eu ter que recomeçar. Então talvez vai ter 2 vídeos que eu vou enviar hoje mesmo pra vocês, tá bom? Então a parte um e a parte 2. Eu vou tentar encerrar em um vídeo só, mas se não der vai ficar pra 2 mesmo, tá bom? Gente, bora lá. Antes de começar o vídeo, né, se inscreve se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, né, aqui é o canal Cristão. Meu nome é Priscila, eu compartilho coisas que Deus fez na minha vida, testemunhos, ensinamentos, tá bom? E no último vídeo de hoje a gente vai falar sobre metas, que eu gosto muito de falar sobre isso também, tá bom, gente? Eu costumo falar mais sobre isso no final do ano, mas eu vou tentar trazer nesse ano também um pouquinho sobre essa questão, tá bom, gente? Deus me ensinou tanta coisa nesse ano, principalmente nesse final de ano, sobre as metas. Porque eu fiquei pensando assim, né, gente? Por que que será que eu faço as metas? Eu não sei vocês, mas eu fiz um vídeo aqui uma vez, eu estava grávida ainda, né, não sei se vocês chegaram a assistir todos, né, mas, eu fiz um vídeo falando sobre como eu faço as minhas metas do final de ano. E como que eu faço? Fazia, né, eu anotava tudo num papel, tanto metas espirituais quanto metas normais mesmo, né, e aí eu guardava aquela lista e passava o ano todo e depois no final do ano eu olhava para ver se eu tinha conseguido cumprir aquelas metas. Só que esse ano Deus me mostrou que isso está totalmente errado. Na verdade, Deus me mostrou, mas Deus me trouxe vários vídeos de pessoas sobre a questão das metas, explicando o que acontece quando a gente faz isso, porque é muito óbvio, gente, sabe, a gente olha, você fala: "Nossa, mas por que que eu não pensei nisso?". Porque é muito óbvio, se a gente fazer uma lista e guardar ela, a gente vai se esquecer de todas as metas, principalmente se vocês fazem bastante metas, como eu coloco bastante meta, gente. Eu sei que às vezes não é bom a gente fazer tantas metas assim, mas eu gosto de sonhar bastante, gente, eu gosto de sonhar, eu gosto sempre de estar pensando em estar melhor do que o outro ano ou o outro mês, então eu sempre me apego muito nisso, sabe. Então eu gosto de fazer bastante metas. Eu sempre gosto de me ver melhorando nas coisas, né, em muitas, áreas da vida, né. Então, assim, então eu me cobro bastante. Só que eu fazia do jeito errado, né, eu fazia a meta e eu olhava só no final do ano. Então, obviamente a gente vai esquecer, a gente nem vai fazer tudo. E todas as vezes do ano que eu olhava no final do ano, acho que eu fiz isso por 4 anos consecutivos, porque antes disso eu não fazia essas questão de meta. Até porque eu era adolescente, eu não pensava muito nessas coisas, né, depois a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a criar mais consciência, mais vergonha na cara, né, então, eu comecei a pensar mais e comecei a fazer essas listas. Só que esse ano eu comecei a pensar assim: "Por que será que as minhas metas não estão batendo?". Gente, eu olhava no final do ano as listas e às vezes uma ou 2 metas eu conseguia, mas tinha ano de que nenhuma das metas eu conseguia. Então eu olhava assim e falava: "Ué, gente, mas o que que tá acontecendo?". Então esse ano, esse mês que eu passei muito em uma mesa colando pipa, porque um dos meus serviços era colar pipa e trabalhar para pessoas que fazem pipa, essa questão, essas coisas, eu não vou entrar muito nesse assunto, tá bom? Mas esse era um dos serviços que eu estava trabalhando. Então eu ficava horas e horas fazendo pipa. Então eu peguei o celular e comecei a estudar, em vez de ficar vendo vídeo besta, né, que não vai acrescentar nada, eu comecei a estudar sobre a questão das metas, sobre como que funciona, o que a gente pode fazer para que realmente as metas a gente possa ficar focado, para que as metas venham acontecer na nossa vida. Então eu comecei a estudar bastante sobre isso e Deus começou a mostrar vários vídeos, né, me direcionar, né, me fazer entender também sobre essas questões. Então, realmente, eu entendi que não adianta a gente fazer uma lista e olhar só no final do ano. A gente tem que focar naquilo, né. Então eu
vou fazer esse vídeo aqui explicando para vocês alguns pontos que Deus me mostrou, né, através de um intenso estudo, porque eu ficava horas ali trabalhando. Quando não era fazendo pipa, era fazendo os doces, né, que é os brigadeiros, os doces que eu estou ali de volta recomeçando meu negócio. Então, eu ficava horas e horas numa mesa ali, ou fazendo doces ou fazendo pipa. Então eu tinha que usar esse tempo também, além de estar trabalhando, né, pra fazer uma coisa que realmente tá ali horas do celular, mas que seja pra fazer alguma coisa, né, não ficar vendo vídeos aleatórios, mas ficar em um ponto que vai melhorar a nossa vida, né. Então foi o que eu fiz. Então eu estudei muito sobre, educação financeira e estudei muito sobre as metas também agora nesse final de ano, né. Então, eu consegui resumir esse vídeo em alguns pontos e vou trazendo eles para vocês ajudarem vocês a fazer as metas de vocês, né. Eu não sei se vocês já fizeram, né, eu sempre faço no último dia, gente, eu gosto de fazer sempre no último dia, não sei por quê, só sei que eu gosto de fazer, mas enfim, né. Eh, um desses pontos já não tá aqui, porque eu esqueci, então eu já vou até falar para vocês, tá. Um dos pontos que eu fiz foi ter feito uma carta para mim e uma carta para Deus. Como assim? Eu fiz uma carta para Deus, explicando para ele algumas coisas desse ano que eu vivi. Gente, eu vivi muita coisa difícil. Eu não gosto de ficar chorando aqui não, mas eu vivi muitas coisas difíceis e eu creio que algumas pessoas também alguns de vocês também devem ter vivido, eu não sei, né, mas assim, eu achei que para mim foi um ano bem difícil em algumas áreas da minha vida. Então eu expus isso diante de Deus, né, e pedi perdão para Deus por muitas coisas que eu fiz também, né. Eu sei que a gente tem que se arrepender sempre em todas as vezes em oração, mas eu acho que o cristão tem que resumir em uma palavra: arrependimento. Porque não adianta a gente achar que a gente tá eu tô num ponto na minha vida onde eu tô muito bem, eu só faço as coisas certas, não. Quando o assunto é cristão, ser cristão, eu acredito que a maior palavra que a gente deveria seguir é arrependimento. A gente sempre tem que se arrepender diante de Deus, porque Deus, ele dá graça aos humildes, né? E ele resiste ao soberbo. Então, se a gente um dia chegar num patamar onde a gente acha que a gente tá tão bem assim, a ponto de se esquecer de se arrepender, gente, a gente pode ter certeza que a gente já tá se afastando de Deus, né. Então a gente sempre tem que estar se arrependendo. Então eu coloquei muitos arrependimentos, pedi perdão para Deus por muitas coisas que eu fiz, muitas coisas que eu desisti também, depois ficava tentando voltar atrás, recomeçar, enfim. Pedi perdão para Deus nessa carta. Eu não vou falar essa carta, mas é só para dar uma ideia para vocês fazerem, tá bom? Se vocês quiserem. E aí eu resumi, né, resumindo, né, eu falei um pouco sobre isso diante de Deus, pedi perdão por voltar atrás em muitas coisas, pedi perdão muitos erros que eu achava que estava fazendo certo, mas no final sempre era um erro. Então eu sempre me arrependi, né, eu me arrependi muito diante de Deus ali naquela carta e, pedi para que Deus me desse forças para fazer diferente daqui para frente, né, desse próximo ano que vai entrar. Então eu fiz essa carta e fiz uma carta para mim. Na minha carta, eu coloquei, por exemplo, hoje é dia 31 de dezembro de 2025, né, então eu escrevi a data, escrevi a hora que eu estava fazendo aquela carta, e comecei a escrever, comecei a declarar, escrevendo para Priscila do dia 31 de dezembro de 2026, que vai ser o dia que eu vou ler essa carta. Então eu escrevi meio que uma carta profética. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, eh eu creio que vai dar certo, gente. Então, assim, não é algo assim de adoração, não. Você vai fazer apenas uma carta pra você também, né. Então eu fiz 2 cartas, uma pra Deus e uma pra mim. E eu comecei resumir também diante da minha vida alguns pontos, né. Eu escrevi a Priscila de hoje, escrevi pra Priscila de lá, desse dia 31 de dezembro de 2026, que eu vou ler essa carta só nessa data, então eu tô escrevendo pra ela, né, pra como eu vou estar naquela data em nome de Jesus. Então, eu comecei a escrever, né, escrever algumas coisas que eu vivi esse ano, para me poder relembrar enquanto eu estiver lendo a carta, né. Escrevi palavras proféticas também, eu escrevi declarando, eu declaro que em nome de Jesus, no dia 31 de dezembro de 2026, eu, Priscila, vou estar vivendo isso, vou estar assim, em nome de Jesus, vou estar assim, assim, assim. E comecei a escrever em cima de algumas das minhas metas que eu já tinha feito, que é uma lista que eu fiz também das minhas metas. Então, assim, mas eu vou explicar para vocês o jeito certo que vocês precisam, administrar essas metas, tá bom? Então, assim, eu espero que vocês estejam entendendo, gente. É que eu tô com medo do meu celular parar, enfim. Mas é mais ou menos assim. Então eu escrevi essa carta, escrevi declarando
declarando força, eh, declarando muita, fé, pedindo para Deus força, né. Então eu comecei a declarar isso, né, e comecei a declarar em cima das minhas metas, né. E aí eu encerrei aquela carta. O que que eu vou fazer, né, que eu ainda não terminei elas? Eu vou pegar um envelope, colocar as 2 cartas e selar, colar, passar cola para ninguém abrir ali e ler, e nem para mim mesma, às vezes, querer abrir para ler, né. Então eu vou e escrevi no envelope assim: "Abri dia 31/12/2026". Então é isso, tá. Então a carta vai ficar lá guardada fechada e eu só vou abrir ela nesse dia para ver se eu conseguir realmente, finalmente, concluir todas as metas que estão em outra lista também. Então é meio que um resumo, né, eu acho que dá mais ou menos para vocês entender o que foi que eu fiz, ao escrever essa carta, né. Então eu resumi lembrando um pouco das coisas que eu vivi, eh, que eu também estava orgulhosa, feliz por mim mesma, de algumas coisas que eu consegui resolver, né, que eu fui forte, que eu não desisti perante a muitas situações difíceis. E aí eu comecei no verso da carta, eu comecei a declarar, né, profetizar sobre a minha própria vida, que em 2026 eu estaria vivendo isso, 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 isso. Tá bom, gente? Então, assim, se eu lembrar, nessa data, eu vou trazer essa carta para vocês. Não vou ler todas, óbvio, não vou ler ela toda, mas eu vou ler algumas coisas para vocês que eu puder compartilhar aqui, para realmente dizer que deu certo, que realmente eu entendi que é assim que faz a questão das metas, tá bom? Então, gente, é assim a questão das cartas, espero que vocês entendam. Não é uma carta assim perfeita, ai, não, tem que estar toda colorida, tem que estar. Não, gente, tem uma coisa que eu não vou me apegar esse ano, é perfeccionismo. Tem muita coisa na minha vida que eu queria que fosse tão certo, tão perfeito, gente, que eu errava por causa disso. Então eu vou parar de me cobrar tanto esse ano. Eu vou me cobrar em algumas coisas que eu já deveria ter tirado do papel e outras eu não vou me cobrar tanto, né? Tipo, ah, é o que eu consigo fazer agora. Então eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Eu não vou ficar me cobrando nem chorando porque eu não consigo fazer tal coisa que às vezes não tá no meu poder fazer aquilo. Meu poder, modo de dizer, né? Mas não está no meu controle fazer aquilo ou ter aquilo. Eu não vou conseguir aquilo agora, né? Então, se eu conseguir fazer um pouquinho, eu já vou, vai ser um motivo para mim comemorar. Mais ou menos assim, tá certo? Então vamos lá, gente. Próxima meta, que já tá em 12 minutos de vídeo. Próxima meta não, próximo ponto aqui. Fazer a lista de meta. Como é que eu vou fazer agora? Eu fiz a minha lista de meta e vou. E o que que você vai fazer? Você vai colocar uma meta e você vai colocar 3 passos para que você consiga chegar naquela meta. Você não vai só colocar uma meta. Por exemplo, se você colocar assim: "Ah, esse ano eu quero casar", por exemplo, né, faz de conta que você nem namora nem nada, mas você quer casar esse ano, esse próximo ano, né. Mas aí o que que você vai fazer? Se você colocar lá só "casar", vai ficar muito vago, sabe. Você não vai você vai achar que é algo impossível, porque nem namorando você tá ainda, né, é um exemplo. Então assim, para você chegar a casamento, o que você precisa? Se fosse o meu caso, né, se fosse essa meta minha, se casar. Beleza, eu não tenho namorado nem nada, como que eu vou casar? Aí você vai colocar lá, primeiro ponto, eu vou buscar Deus no sentido disso. Ou seja, eu vou fazer propósitos com Deus, para que Deus me coloque no caminho dessa pessoa que vai me ajudar, seja a pessoa certa enviada por Deus, primeiro ponto, né. Então você vai começar a orar, fazer propósitos sobre isso, para que Deus possa colocar você no caminho dessa pessoa, né. Segundo ponto, você vai cuidar de você. Não adianta você querer casar, ou se do que você às vezes é uma pessoa difícil de lidar, é ciumenta, não sei o que lá, enfim. Então você vai cuidar de você. Terceiro ponto, você vai se organizar para conseguir sair mais, para conseguir, deixa eu ver. Não sei, gente, algo que faça vocês terem contato com outras pessoas, né, porque, assim, a gente tem uma péssima mania de achar que Deus vai fazer tudo, só que Deus, ele trabalha em conjunto com a gente. Então não adianta eu chegar diante de Deus e falar: "Deus, eu quero casar". Beleza, mas a pessoa não sai de casa, a pessoa só vive, sei lá, só vive séria, não sabe, não tem colegas, não tem amigos, não sai, não vai para outros lugares, não faz outras coisas interessantes, né. Então, assim, Deus, ele quer que você dê o primeiro passo. Deus não quer que você faça o impossível, saia lá, forçando a conhecer uma pessoa, não. Mas você precisa estar em lugares
para que Deus possa colocar uma pessoa ali para te conhecer. E lugares que eu falo, não é, é lugares que cristãos frequentam, né? Vocês sabem que aqui é um canal cristão, então eu tô falando de coisas cristãs, né? Então eu tô falando de cristão, não tô falando pra você ir pro baile funk. Você vai para um lugar onde você onde você se sente bem, então você vai começar a sair mais, né? Então você vai começar a fazer coisas para que de alguma forma Deus possa trabalhar em cima disso, né? Então é assim, você precisa criar uma meta e criar um caminho para você conquistar. Quer ver outra meta? Você quer, gente, eu acho que o meu vídeo vai parar, então eu vou ter que fazer outro vídeo, tá certo? Só um minutinho, já volto.